Olá, tudo bem? No nosso quadro de entrevistas de hoje, nós iremos falar de um assunto que nos últimos meses pauta jornais, mídias sociais e rodas de bate-papo: as eleições 2018. E como estamos na semana que antecede o pleito, nossos convidados no estúdio do MPTV são a Procuradora Regional Eleitoral, Cristina Mello, que coordena as eleições em todo o estado, e o promotor eleitoral, Dr. Miguel Sleszarenko, responsável pelas ações na capital. Doutora, é um prazer tê-la aqui conosco no estúdio do MPTV. Prazer todo meu. Obrigada pelo convite. Doutor Miguel já é nosso parceiro, já nos concedeu diversas entrevistas e agora mais uma vez ajudando a esclarecer a população mato-grossense sobre o que pode e o que não pode nas eleições, né, doutor? É um prazer contribuir com a MPTV. Doutora, nós gostaríamos de saber qual foi a estrutura montada pelo Ministério Público Eleitoral agora para as eleições. Nós estamos realizando uma verdadeira força-tarefa desde o início do ano, porque são ações preventivas que se descortinam e vão sendo pensadas e montadas ao longo do tempo. É claro que nesse período crítico eleitoral, essa semana e semana que vem, há uma atuação mais intensa, principalmente nos colégios eleitorais, nas zonas, destacando a população aquelas condutas mais graves, como a compra de votos. Mas, desde o início do ano, há uma atuação no sentido de que os futuros candidatos fossem advertidos das condutas que seriam fiscalizadas e consideradas irregulares. Doutor Miguel, vamos esclarecer tanto o eleitor como o candidato. O que pode e o que não pode no próximo domingo? As principais condutas que serão objeto de fiscalização e que ocorrem frequentemente no dia das eleições são aquele derrame de santinhos, que muitas vezes ficam no local de votação, em ruas próximas, o transporte irregular de eleitores, que tem orientação para que isso seja coibido, somente os carros autorizados pela Justiça Eleitoral é que fazem esse transporte de eleitores. A compra de votos, que também é uma das situações mais graves que acontece no dia das eleições, e também a boca de urna, que é aquele aglomerado de pessoas, o pedido de votos no local de votação, na fila, na frente, próximo dos locais de votação. Então essas condutas são as principais que o Ministério Público Eleitoral vai tentar atuar no dia das eleições para coibir, e tem essa orientação também passada pela Procuradoria Regional Eleitoral para as forças de segurança pública, para a Polícia Militar, Polícia Federal, para fazer também o registro dessas situações e de pronto atender. Uma dúvida que às vezes os eleitores têm na hora de votar é sobre o que é você influenciar o outro eleitor a votar no seu candidato e o que é uma manifestação individual daquilo que você acha que é importante ali, no seu momento. O que difere uma coisa da outra, doutor? A manifestação silenciosa do eleitor, individual, com um boné, uma bandeira, um adesivo silencioso no local de votação, isso é permitido, não tem problema nenhum. O que não pode é a pessoa ficar de forma ostensiva, puxando pessoas, pedindo voto, fazendo qualquer tipo de manifestação política dentro do local de votação, ou na fila, ou na frente da escola. Isso é uma situação que a gente está fiscalizando para não acontecer. Correto. Doutora Cristina, em relação aos candidatos, o que é permitido? Porque às vezes o candidato quer ir lá votar, leva a família, quer entrar com criança para poder votar junto com o filho, para fazer aquela típica foto familiar, né? O que pode, o que não pode? Ele pode cumprimentar os eleitores no corredor das escolas? Como é que isso funciona? É importante diferenciar a manifestação individual, espontânea e silenciosa da sua opinião. Isso é garantido pela Constituição, isso é permitido, como o Miguel já esclareceu, daquela manifestação que tumultua, que causa um transtorno na zona eleitoral. Então, um candidato que se dirige à zona eleitoral e ali acaba causando um tumulto, um transtorno, ele pode sim ser chamado a se conter. Ele não pode de forma alguma também pedir votos, porque isso é boca de urna, isso é feito no momento da zona, nem ele, nem ninguém por ele, em nome dele, né? Ninguém é da equipe, não pode haver esse pedido de cabos eleitorais, pedidos de votos na zona eleitoral, nem ali naquela localidade na frente do colégio é muito comum. A distribuição de santinhos também não pode, né? Pedindo aquele voto, fazendo aquela distribuição, isso é muito comum, isso é proibido, isso é crime,
E é claro que também há uma proibição de que a pessoa faça um desapreço em relação a outro candidato. Então, a gente está assistindo um momento no país de grande polarização das eleições, e independente do posicionamento de cada um, é preciso respeitar essa manifestação do outro. Certo. E os mesários e todo mundo que participa da organização das eleições já estão preparados para tomar as medidas cabíveis e, se for necessário, acionar as forças policiais. Inclusive, nós expedimos uma orientação para a Polícia Militar, para a Polícia Rodoviária Federal, tanto com relação a carreatas, com relação a essa conduta de derrame de santinhos, chamado voo de madrugada, da madrugada. Você tocou num ponto importante, porque geralmente você chega nos colégios onde vão ocorrer as eleições e os portões estão lotados de santinho. O que vai acontecer com esse candidato que fez esse derrame? Bom, primeiro, todos os promotores e todos os órgãos policiais que vão participar da fiscalização já estão orientados a realizar um relatório de fiscalização, contendo inclusive fotografias desse derrame de santinhos, onde será possível verificar qual é o candidato responsável ou envolvido naquele derrame de santinhos, a quantidade que foi despejada ali, e cada santinho, por uma questão de resolução do TSE, obrigatoriamente deve ter quem foi que emitiu aquele santinho, a gráfica que fez, a quantidade. Então é possível, na cadeia investigatória, descobrir quem foi que determinou a confecção daquele santinho. Até porque pode ser um adversário querendo prejudicar o candidato. Sim, e é possível também verificar qual é a tiragem e chegar até o autor. Isso é uma conduta que demanda uma fiscalização, inclusive durante a madrugada, e a Polícia Militar já foi orientada nesse sentido. Doutora, as eleições acontecem no domingo, mas o Ministério Público vem trabalhando há algum tempo, né? Isso. Quais foram os principais erros cometidos, as infrações cometidas durante esse pleito? Bom, no momento de pré-campanha havia uma dúvida, acredito, maior esse ano, em razão da alteração da legislação sobre o que podia e o que não podia ser feito. Então, por exemplo, no momento de pré-campanha não era possível fazer o posicionamento em redes sociais, e houve uma fiscalização bastante intensa do Ministério Público Eleitoral nesse sentido, porque era um gasto feito em momento de pré-campanha, em que ainda não há a fiscalização e não há a prestação de contas. Não tem uma conta bancária, um CNPJ específico. Então, em razão disso, houve uma fiscalização e ações nesse sentido. Nossa, também o pedido de votos não era possível. Vários candidatos foram representados por esse motivo, porque fizeram o pedido de votos a destempo, se anteciparam, queimaram a largada, e então foram acionados. Agora, há outras condutas irregulares que já foram também levadas ao Tribunal Regional Eleitoral, como, por exemplo, o uso de carro de som de forma isolada, que é aquele carro de som que fica passando de forma ambulatória, isolada, sem uma passeata, sem uma carreata, sem sonorizar um comício, e ele incomoda, e foi um pleito da população para que isso fosse proibido, e foi proibido, e o TRE já decidiu nesse sentido. O candidato representado foi, então, alvo de uma tutela inibitória, ele não pode mais fazer essa prática, e quem insistir nesse tipo de conduta vai ser acionado também. Correto. Doutor Miguel, aqui na capital, qual a estrutura que o Ministério Público está montando para poder receber o dia das eleições? Aqui na capital são 4 zonas eleitorais, o maior colégio eleitoral, a maior quantidade de eleitores, e cada zona eleitoral já tem a sua divisão territorial e os promotores farão visitas, inspeções em cada local de votação, tentando abranger o máximo possível no dia das eleições todas as sessões eleitorais. Ao longo dessa última semana foi feita orientações aos mesários, aos coordenadores, aos presidentes de sessões eleitorais, e também o lacre de urna, toda a checagem para a conferência da lisura dessas urnas eleitorais. Então o preparo está sendo feito de maneira bastante eficiente. Temos também em orientação as recomendações da Procuradora Regional Eleitoral, que nos faz uma recomendação para atuar no dia das eleições com bastante detalhes, visando produção de provas dessas condutas proibidas e que configuram crimes. Correto. Doutora, em relação ao comércio, né? Apesar de ser domingo, há locais que há bares, restaurantes, em frente ao lugar onde está a sessão eleitoral. O que pode funcionar? Pode vender bebida? Não pode? Como é que vai ficar essa situação? Não é permitida a venda de bebida alcoólica a partir, então, da madrugada do dia das eleições, domingo. Evidentemente, o comércio pode ficar aberto, mas não deve haver essa venda. E é importante lembrar, como eu já disse,
que os eleitores eles têm direito à livre manifestação. Então, usar uma camiseta do seu candidato, ter o carro adesivado e circular com esse carro adesivado, isso é permitido. E isso não autoriza, no entanto, aquela aglomeração que tumultua e pode, inclusive, gerar uma situação de instabilidade e insegurança para quem vai votar, se sentir hostilizado, se sentir coagido, nada disso. A gente tem expedido recomendações tentando orientar tanto os candidatos quanto as coligações, os partidos e a população de uma forma geral ao que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Por exemplo, as coligações, desde o início do período de pré-campanha, já foram orientadas a atender a cota de gênero. E agora, por exemplo, há uma outra recomendação sobre a questão da distribuição de tempo para as mulheres. E também a distribuição dos recursos do fundo partidário. Social também. Tem alguma coisa que houve uma mudança, né? Sim, o TSE esse ano autorizou o uso do nome social para transgêneros e travestis, desde que fosse alterado esse cadastro junto à Justiça Eleitoral. No entanto, como o prazo foi muito curto, cerca de 30 dias para essa alteração, houve um caso aqui no estado de Mato Grosso em que não houve essa alteração junto à Justiça Eleitoral, mas até por uma questão de segurança para quem conhece aquela pessoa que a trata pelo nome feminino, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela possibilidade do uso e o registro foi deferido. E o nome de urna ficou pelo gênero feminino como solicitado. Doutora Cristina, em relação às denúncias, quem quiser ajudar a Justiça Eleitoral, como deve ser feito isso? Sim, na verdade a gente conta com a população porque as pessoas querem eleições mais limpas, querem ver a democracia realmente amadurecer e o Brasil se livrar dessa corrupção que assola há tantos anos no nosso país. Então, a gente conta com essa participação da população, fazendo as denúncias, inclusive é possível resguardar o sigilo do informante, desde que seja feito de forma que seja possível identificar qual é a irregularidade. Então, há alguns aplicativos, eu vou falar aqui de 3 aplicativos que podem ser baixados no celular, e eles autorizam que se tire fotos, se faça filmagem. Então, em tempo real, vendo alguma irregularidade, o cidadão pode filmar, pode fotografar e enviar para os órgãos de fiscalização, inclusive para o Ministério Público Eleitoral. Lá no Ministério Público Federal, nós temos uma sala de atendimento ao cidadão, em que é possível, inclusive resguardando o sigilo do representante, enviar fotos e vídeos e avisar o que está acontecendo. Por exemplo, tá vendo que tem alguém derramando santinho na frente do colégio. Tira a foto, identifica a placa do veículo, qual é o santinho, se possível, tira uma foto do próprio santinho, se souber a pessoa, o nome da pessoa, o dia, o local, o horário. Essas informações são básicas, que elas vão poder ajudar, inclusive, numa efetiva fiscalização depois, uma apuração efetiva. Doutora, aproveita para passar o endereço desse aplicativo para a gente. Sim, é a Sala de Atendimento ao Cidadão do Ministério Público Federal. Há também 2 aplicativos que são da Justiça Eleitoral, muito interessantes. Um se chama Pardal, que é próprio para propaganda eleitoral. Então, qualquer propaganda eleitoral irregular, por exemplo, outdoor, não pode, carro de som, como a gente já falou, não pode, a propaganda dentro de comércio, dentro de lojas, em escolas, faculdades, cinema, shopping, qualquer lugar de acesso ao público não pode também. Então, visualizando isso, tirar a foto e mandar sempre o local, o horário, o dia em que foi verificado aquilo, isso pelo Pardal, que também pode ser baixado como aplicativo e deixado no celular. E um terceiro, que é específico para o Caixa 2, que é específico para aquele financiamento irregular de campanha, que se chama Caixa 1, que é o único caixa que deveria existir, não é mesmo? O Caixa 1 é um aplicativo também da Justiça Eleitoral e ele é específico para os gastos de campanha. Então, por exemplo, verificando um número grande de cabos eleitorais em um determinado município pequeno, ou verificando uma distribuição enorme de santinhos, algo que chame a atenção, ele pode simplesmente fotografar esse santinho e mandar. Então, dessa forma, é possível cruzar informações. Inclusive, o órgão técnico do TRE, ele cruza informações com a Receita Federal, com outras bases, outros formulários e outras bases que é possível verificar se aquilo que está sendo declarado formalmente é, de fato, o que está acontecendo. E também, Cristina, a gente fez uma atuação com relação aos gastos de transporte aéreo.
também visando a prestação de contas, em que os promotores têm auxiliado bastante e também os aeródromos, pistas de pouso, as empresas de táxi aéreo, todas foram notificadas para que prestassem as informações e guardassem essas informações. Em caso de necessidade, vai ser possível cruzar essas informações com a prestação de contas dos candidatos. Doutor Miguel, nós estamos na era, a gente falou em tecnologia, né, com a doutora Cristina, mas nós estamos na era da selfie, né? As pessoas querem registrar tudo o que fazem. O que fazer com aquele eleitor que na hora que está votando, tira o celular do bolso e faz uma selfie? O eleitor, quando entra na sessão eleitoral, já é orientado a não utilizar o celular. Haverá um local, existe uma orientação que foi repassada para todas as zonas eleitorais de Mato Grosso, para ter um local específico antes da cabine de votação para deixar o aparelho celular ali para não ser utilizado. Então o eleitor já vai ter essa orientação para não incidir nessa situação, para não ter nenhum registro, para não ter nenhuma ocorrência que possa até mesmo prejudicá-lo. E algumas situações também, além disso, né, no local de votação, existem algumas orientações, por exemplo, criança de colo. Algumas pessoas aparecem com criança de colo, não há problema nenhum na votação. O animal de estimação também, às vezes o que é permitido entrar é o cão-guia, mas se porventura tiver algum animal de estimação também não vai comprometer o sigilo do voto. Então a orientação que é dada para os mesários, presidentes de sessões eleitorais é permitir o voto de maneira normal e com tranquilidade. Doutora Cristina, agradeço a sua participação, sua presença aqui no estúdio do Eu que MPTV. Doutor Miguel, o senhor também mais uma vez colaborou com informações. Eu que agradeço. Muito obrigado. E um processo tranquilo para todos, né? Que assim seja. Exatamente. E nós agradecemos mais uma vez a sua audiência. Até a nossa próxima entrevista.